Noite, agora sim, agora estamos começando o nosso webinar do dia 30/9. Agora esperar um pouco todo mundo entrar, a gente está com bastante expectativa para hoje, bastante pessoas, várias pessoas hoje se inscrevendo. Então hoje vai ser um bate-papo muito, muito legal, a gente falar bastante de carreira. Quero ver quem for entrando, já pode começar a digitar aí no chat, da onde que está falando, que lugar do Brasil, do mundo. Estou curioso para saber de onde que vocês estão falando. Eu já começo por mim, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada São José dos Campos. Não são todos que conhecem, mas eu falo que se vocês já ouviram falar de meteorologia no Brasil, é da minha cidade, aqui é onde tem o INPE, então não é todo mundo que conhece, mas consome ali um conteúdo. E você, Nicole, está falando de onde? Olha, agora eu estou no interior de Minas, mas eu nasci em Juiz de Fora e sempre morei em Belo Horizonte. Agora eu estou aqui numa área mais rural. De vez em quando eu passo uns tempos no campo. O remoto permite essas coisas, mas eu moro em BH. E o que te levou para o campo? Mais sossego? Eu gosto da natureza, de fazer trilha, cachoeira, subir em árvore. Ai, que legal, que legal. Aqui é mais ou menos nessa. Eu falo, minha cidade é uma cidade relativamente grande, né? A gente fala ali de 1 milhão de pessoas praticamente, mas é uma cidade que ainda é considerada interior. Tem gente que está pertinho de mim ali, tô vendo, São Paulo, Atibaia. Atibaia é bem pertinho daqui, acho que 1, 2 horas no máximo. Compensação já tem um pessoal um pouco mais longe, Campo Grande, Manaus, Natal, olha que legal. Portugal, então nem vou falar, algumas pessoas ali já de Portugal já estão um pouquinho mais longe mesmo. Resende, Paraíba, nossa que legal. Cada um de um cantinho. Olha, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, Sapiranga. Já ouvi falar, acho que nome legal. Vamos ver quem mais, ó. Belo Ai, Horizonte de também. BH aí, ó. Bastante gente de BH. Que legal, que legal. Bom saber. Gente, eu acho que foi bom aqui conhecer um pouquinho de vocês, ver de onde vocês estão falando. Vamos começar agora as apresentações de verdade. Então, eu sou o Roberto, tenho 38 anos, já são mais de 15 anos trabalhando, né, com vendas, já um bom tempo trabalhando na área de educação. Eu falo que o que me move, né, e o que me deixa apaixonado cada dia é poder ajudar as pessoas, é ver essa transformações de vocês, né, como que a carreira de vocês acaba saindo de um ponto A e indo para um ponto B, que é muito legal, é muito bom acompanhar essas histórias. E ao meu lado eu vou deixar ela se apresentar, que é a Nicole Barra. Obrigada, Roberto. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje em parceria com a Triple Ten, poder contribuir com o desenvolvimento profissional de vocês. Eu trabalho há mais de 6 anos recrutando profissionais de tecnologia, então áreas de desenvolvimento, dados, qualidade, RH de times globais. E apesar de ter uma formação técnica, como vocês estão vendo aí, o que de fato me abriu portas para atuar no mercado de tecnologia e no mercado internacional no geral foram minhas habilidades interpessoais. Então, eu estou especialmente feliz em poder falar sobre esse assunto hoje. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre minha trajetória profissional ou tiver qualquer dúvida que eu não consiga responder aqui hoje ao longo da nossa conversa, fique à vontade para me seguir no LinkedIn, fazer contato por lá. Eu estou sempre compartilhando dicas de carreira e sempre que possível eu respondo as mensagens que chegam para mim, porque eu gosto muito de ajudar profissionais de tecnologia que se interessam pelo mercado internacional. Eu gosto tanto que em 2021 eu fundei uma empresa com esse exato objetivo. Então, se tiver tudo bem, Roberto, eu posso começar falando um pouquinho sobre a Strider, do contrário. Pode ficar à vontade, pode ficar. Ok. Então, gente, a Strider é uma plataforma de contratação que conecta profissionais de tecnologia da América Latina com vagas 100% remotas em empresas dos Estados Unidos. Eu cofundei a Strider com o Neil, que é americano, e a Strider também é uma empresa americana, mas nós trabalhamos exclusivamente com profissionais baseados no Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia e México. A nossa missão é ajudar profissionais da América Latina a internacionalizarem as suas carreiras sem precisar mudar de país, que foi o que eu fiz. Como eu disse, eu estou aqui no interiorzinho de Minas e ganhando em dólar, gastando em real, e isso foi transformador na minha vida. Então, eu tenho como missão pessoal de trazer essa oportunidade para mais pessoas também. E além de conectar profissionais com vagas compatíveis, a Strider também oferece treinamentos e benefícios para quem quer conquistar uma carreira internacional.
Então, mesmo se você não estiver buscando um novo emprego ativamente ou não se encaixar nas vagas que a gente tem aberta no momento, você ainda é bem-vindo na plataforma, que é 100% gratuita. Nós temos parcerias com empresas incríveis, como a Triple Ten, que oferecem descontos exclusivos para os nossos membros, além de um programa de indicações e materiais de preparação para entrevistas que podem ajudar vocês com oportunidades no mercado nacional também. Então, nosso objetivo é ajudar as pessoas em suas carreiras dentro ou fora da Strider. Que legal. E agora, para conhecer um pouquinho de cada um, queria que vocês pudessem responder aí no chat. Então, para vocês colocarem aí de acordo com o que combina mais com vocês, então, vamos lá. Para quem está aqui considerando mudar de área, então vamos colocar um aí. Se você quer entender um pouco mais, se os seus talentos de hoje eles vão te abrir portas para o mercado da área tech, vamos botar um. Pô, Roberto, não, eu já decidi, eu quero transicionar de carreira, o que eu faço hoje não dá mais para mim, mas eu ainda tenho algumas dúvidas de como que essas habilidades vão ser aplicadas no mercado. Vamos colocar o 2. Se você já iniciou os estudos, ou seja, já está um pouco mais na área, mas ainda está com uma certa dificuldade, colocar o 3. E se você já é da área, então já está trabalhando, mas quer conhecer um pouquinho mais das oportunidades, vamos colocar o 4, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Por enquanto, estou vendo bastante um. Tem alguns aqui, Nicole, que já estou vendo que vão se identificar com você, que já são da área, que já estão colocando 4 aqui. Você acredita que eu chego a reconhecer até os nomes de gente que eu vejo no LinkedIn? E eu falei assim, Sério? essa pessoa é 4, que eu já sei onde, já sei um pouco da trajetória profissional, juro. Que legal, já são alguns que já te seguem, então. Uhum, sim, sim. Ai, que legal, que legal. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem realmente alguns que ainda estão considerando mudar, mas diria que quase que 50% já estão ou estudando ou já estão na área também e buscam, né? Então, entender um pouquinho melhor essas oportunidades. Olha lá, quantas pessoas. E, gente, lembrando, só reforçando aqui o que a Nicole trouxe, já sigam ela ali no LinkedIn. Ela sempre traz alguns conteúdos muito interessantes ali para vocês também poderem conhecer e ajudar. Mas realmente, já tem gente até com perfil no, no GitHub e tem uma pessoa que já até colocou os 5, já. Falou que veio só para te prestigiar aqui, Rafael Eu gosto Ribeiro. muito do apoio do time, dos amigos. Obrigada, Ai, que pessoal. legal. Vieram aqui só para te prestigiar, Nicole. Tá Legal. com bastante moral. Gente, avançando um pouco aqui no nosso conteúdo, então. Normalmente, quando a gente fala da área tech, quando a gente fala preciso transicionar, a gente já pensa assim, nossa, eu vou precisar investir 7 meses, 4 anos, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai demorar para eu encontrar um trabalho. E é o que a gente veio aqui, para desmistificar para vocês, tá? Então, é trazer que sim, existe um investimento ali, algo em torno de 5 a 50 mil reais, dependendo. Você vai precisar se dedicar ali aos estudos. Então, hoje a gente vai apresentar a Triple Ten, que é um bootcamp, ou seja, vai ser uma forma muito mais acelerada. Vocês não vão precisar passar esses 4, 5 anos na universidade. E a gente também vai mostrar como conquistar esse emprego de uma forma mais rápida, diferente do que normalmente acontece, né? Para quem ainda não ouviu falar da Triple Ten, que é difícil, mas eu vou trazer aqui um pouco para vocês de história. Então, hoje a Triple Ten é a melhor escola de tecnologia do mundo. Isso não é à toa, isso não veio de qualquer forma. Nós já somos reconhecidos no mercado há muito tempo, até porque somos do berço da tecnologia, né? Afinal de contas, nossa sede é americana. Já vemos ganhando prêmios ao longo dos últimos 5 anos. Então, temos ali várias premiações de ser um melhor bootcamp. Ganhamos alguns prêmios na parte de dados, de desenvolvimento. Então, assim, gente, vocês encontraram o melhor colégio para proporcionar o que vocês estão buscando, que é o quê? Ou a transição ou uma melhor adaptação ao mercado, né? E já temos hoje um pouquinho mais de 5 mil alunos formados, ou seja, é um resultado muito legal que a Trifoten conquistou. E uma coisa, gente, que eu acho que esse acho que é um grande diferencial, que é o quê? 87% dos nossos alunos encontram trabalho em até 6 meses. Eu sempre brinco, Nicole, quando a gente fala aqui com os nossos palestrantes, né? Que faculdade que tu fez ou que você conhece que falou assim, não, pode começar que eu te garanto, depois de até 6 meses tu consegue um emprego. Acho que não foi muito assim para você, né? Não, realmente não é a regra do mercado, não, tá? É uma taxa bem impressionante e motivante, assim. Exatamente. E isso é uma das coisas que faz a gente ser tão reconhecido no mercado. A gente tem uma taxa de colocação profissional extremamente alta.
E o nosso foco não é apenas ensinar, que às vezes é um conteúdo de faculdade, não. O nosso foco é, sim, trazer para vocês o ensinamento, mas a gente quer também trazer projetos e depois a colocação no mercado, que esse é o grande diferencial da Triple Ten. E vamos lá, né? Quem participa da Masterclass e segue até o final também ganha uma certificação, gente. Então, quem começou agora a assistir, segue até o final, que terminando a gente vai enviar para vocês também um certificado que ele vai ficar aqui disponível no chat, tá? Ao final da nossa apresentação, tá? E como eu já vi ali que tem alguns perguntando, a gente também já gosta de trazer um pouquinho do nosso cronograma, como que vai funcionar, tá? Então a gente vai começar trazendo ali um pouco do mito, né, de começar do zero. Então a gente vai trazer para vocês uma história real de transição de carreira, que é uma aluna da Triple Ten, que ela vai trazer as palavras dela, ele vai poder contar, que é muito melhor do que eu falar aqui. Depois a Nicole vai poder apresentar ali o autoconhecimento, vai trazer as habilidades comportamentais, soft skills valorizadas pelo mercado, tá? Então ela vai trazer muito conteúdo assim valiosíssimo, tá, gente? Eu falo assim que gostaria que fosse mais aberto, né, Nicole, mas a gente sabe que ainda é difícil achar essas informações. Então aproveitem muito para ouvir tudo que ela vai trazer. Depois a gente traz um guia para começar a sua carreira em tecnologia e depois para finalizar a gente vai ter um teste também para entender. Então, quem quiser já pode pegar papel e caneta, porque no final vocês vão precisar fazer umas anotaçõezinhas, tá? E agora, gente, né, trazendo um pouco para vocês, uma coisa que existe um grande mito, né, Nicole, se você poder falar um pouco, que é o quê? Quando a gente pensa em transitar, né, em sair da minha carreira e ir para outra, a gente pensa assim, nossa, eu vou estar começando do zero, eu vou estar jogando tudo que eu fiz fora, meu Deus do céu, o que, que eu escolhi, por que, que eu não fui para essa área antes? E não é bem assim, né? A gente sabe que tudo que você aprendeu na sua vida até chegar na área tech tem um grande valor, né? Concordo completamente. Inclusive, eu sou uma prova viva disso também. Eu comecei a minha carreira como professora de idiomas, eu era professora de português para estrangeiros, depois virei professora de inglês. E aí eu tive um ano de experiência como recrutadora e o meu cofundador me convidou a cofundar a Strider. E aí vocês acham que ele olhou para mim e falou: Ah, a Nicole tem um ano de experiência? Não, assim, a gente já se conhecia há mais tempo e justamente, né, as soft skills e, enfim, skills que são hard skills, mas que se generalizam para diferentes áreas, né? Com certeza são consideradas, são aplicadas e ficam visíveis desde que a gente saiba demonstrá-las. Então, realmente, isso de começar do zero não existe. E vamos lá, então agora vai ser a primeira vez que a gente vai trazer e eu queria trazer, agora que vocês pudessem conhecer então a Camila e ela vai poder compartilhar um pouco da história dela, né, de como que foi, né? Primeiramente, boa noite, Camila, como é que você está? Boa noite, tudo bem? Tudo certo por aí, Roberto? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro, Camila, obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Gente, a Camila é uma aluna muito especial para nós e a gente gostou, né, de trazer ela para ela poder compartilhar um pouquinho da jornada. Né? Ela fez, então, o nosso bootcamp de análise de dados e ela conseguiu fazer a migração de carreira. E uma das coisas que a gente achou muito interessante é que você também tinha esse medo, né, Camila, de como fazer essa transição de carreira, né? Sim, com certeza. Eu já estava há um tempo, né, trabalhando com marketing, e aí quando eu fui dar esse passo, foi um medo que eu tive de pensar, meu Deus, já estou aqui há tanto tempo, eu vou, tipo, largar tudo, mas assim, no final das contas eu acabei percebendo que não foi bem assim, eu não larguei tudo. Legal, Camila. Então conta, né, um pouquinho de você, conta como que era a sua experiência profissional antes da migração, né, para a área de dados e da onde que surgiu essa vontade, né? Da onde que a Camila falou, bom, agora eu preciso mudar de carreira. Olha, acho que eu vou começar me apresentando, então. Prazer, gente. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Eu me formei ali mais ou menos em 2020, só que eu já trabalhava com marketing antes, né? Então eu já tinha, assim, uma certa bagagem trabalhando com marketing. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa que é uma filiada da Rede Globo aqui no Mato Grosso do Sul, né, aqui em Campo Grande. E eu trabalhava muito com a parte de audiência, muito com essa parte de análise de inteligência de mercado. Então, eu tinha muito contato assim com essa parte de dados. E aí eu percebi que eu realmente gostava muito. Eu sempre gostei da área de tecnologia, mas eu tinha muito medo de transitar para essa área, porque eu nunca fui uma pessoa muito boa em matemática.
Pelo menos eu não me considerava boa o suficiente, né? Só que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que, na verdade, tipo assim, primeiro que eu não era tão ruim assim, eu só não tinha tanto contato no meu dia a dia com a matemática, mas também que não era um bicho de 7 cabeças. Então, aquele medo que eu tinha foi diminuindo e eu fui procurando formas de conseguir dar esse próximo passo, né? Eu me matriculei numa faculdade de análise de sistemas, e eu comecei a fazer logo que eu me formei, então ali em 2021, mais ou menos. Só que eu sentia que na faculdade eu aprendia muito superficial de tudo. E eu queria muito aprender uma coisa assim mais aprofundada. E foi aí que eu achei o bootcamp e eu entendi que o bootcamp ele era essencial assim para quem está buscando na prática aprender, né? Porque a gente tem muito contato com experiências reais ali, a gente tem muito, hands-on que fala, né? Então a gente tem muita prática, a gente faz muitos projetos reais, e isso agrega muito, tanto no nosso portfólio, quanto na nossa experiência, porque a gente só aprende programação fazendo, não tem jeito. Diferente de outras coisas que a gente acaba estudando, que a gente lê um negócio e a gente aprende, a programação, se você não tiver prática, você não aprende. Parece que não fixa, é muito engraçado. Que legal. E conta pra gente, como que foi esse processo de migração, Camila? Eu imagino que você deve ter encontrado alguns desafios, né? E conta para nós como que foi, então, esses desafios, né? Os grandes que você teve e que aprendizados também você teve, né? Você já compartilhou algumas coisas com a gente, mas que mais que você lembra? Olha, quando eu comecei a fazer o curso, eu estava trabalhando, né, na área de marketing, só que eu queria muito sair. Então, eu estava trabalhando, estava procurando, acho que uns 2 ou não sei, uns 4 meses, assim, depois que eu já tinha começado o curso, eu encontrei uma proposta, um emprego, enfim, recebi uma proposta para trabalhar onde eu estou trabalhando hoje. Eu não comecei como analista de dados, eu comecei como assistente de processos, só que eu entendi que na onde eu ia trabalhar, eu ia ter muito contato com a área de dados. Então, eu quis me desafiar e quis aceitar essa proposta, por mais que não fosse, tipo, analista de dados falando ali, tipo, no papel escrito CLT, analista de dados. Eu achei que, por mais que não fosse, eu quis dar essa chance para saber que eu teria muito contato com a parte de dados, né? E aí, beleza. 4 meses depois, mudei de emprego. E aí, nesse mesmo período que eu mudei de emprego, eu mudei de casa também. Então, assim, eu mudei de casa, eu mudei de emprego, eu tava terminando a faculdade que eu tinha começado lá em 2021. Eu tava doida, assim, muito doida. Na verdade, eu comecei a faculdade em 2022, é verdade, que são 2 anos e meio. Então, eu tava ficando doida, assim. E aí, eu achei que eu não ia dar conta. Só que, graças ao apoio tanto dos professores, quanto de todo mundo da Triple Ten, eu pude pedir extensão de prazo, então eu consegui lidar muito bem com tudo isso, porque se eu não tivesse tido essa oportunidade de, não, eu não consigo entregar tudo isso agora, eu preciso de uma pausa, eu não conseguiria ter terminado o curso, tipo, da forma que eu terminei, sabe? Então eu acho que isso foi um grande desafio que eu encontrei, mas foi muito bom ter esse apoio, e eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, é que eu conheci muito sobre mim. Eu sempre fui muito insegura, assim, de não ter certeza que eu ia conseguir fazer certas coisas. Só que quando eu tava ali lidando com tudo isso ao mesmo tempo, falei, cara, não é que eu consigo? Então, assim, é muito legal a gente acabar entendendo certas coisas que a gente consegue fazer quando a gente se desafia. É isso que eu ia falar, né? Quando a gente se coloca, a prova que a gente descobre, né? O que a gente é capaz, né? Sim, sim, com E, certeza. e deixa eu te fazer mais uma pergunta. Pensando em tudo isso que você trouxe, né, Camila? Quais habilidades, né, ou quais soft skills que você já carregava, que você fala, nossa, isso aqui ajudou bastante na minha transição? Eu tô até vendo aqui uns comentários do pessoal perguntando, né? E quando a gente não tá na área, apesar de eu estar numa área que já fosse um pouco conectada com a parte do dados, enfim, que tivesse ali um ganchinho, eu acho que por mais que você não esteja numa área que necessariamente tenha a ver com a tecnologia, a gente nunca vai deixar de carregar o conhecimento que a gente tem. Sempre vai ser muito importante. Acho que uma soft skill que eu carreguei muito dessa parte que eu venho da área da comunicação, eu também sou designer, então eu fazia muita coisa de design, foi tanto aprender a me comunicar, então eu vejo que tem muito esse estereótipo de que quem é de TI não sabe conversar com as outras pessoas, enfim. E eu acho que isso a gente tem que acabar quebrando, sabe? Então, eu vim
da área de comunicação, e eu acho que eu trouxe muito isso comigo, de conseguir conversar com o pessoal que é de negócio e transmitir, tipo, todo o conhecimento que eu tenho aqui nessa análise que eu estou fazendo, ou então, tipo, olha, eu preciso que seja dessa forma, transmitir os dashboards de uma forma que seja apresentável e faça uma comunicação clara com o pessoal que é da ponta, sabe? Que eles não entendem por trás dos códigos o que a gente está falando. Ele não vai saber o que é uma ETL, ele não vai saber que a gente está fazendo isso ou aquilo. Então, acho que essa soft skill a gente acaba carregando. E eu acho que é isso, assim, por mais que você não seja da área, todo o... as suas habilidades que você tem interpessoal vão ser muito importantes para você. E, pelo menos na área de dados, né? Na área de dados, a gente pode trabalhar com tanta coisa, tipo, por exemplo, eu vejo muito, eu uso muito o exemplo da biologia. Eu tenho uma amiga que ela é bióloga, e ela mexe com algumas coisas de dados também. Então, ela é bióloga, ela é formada em biologia, só que ela aplica o conhecimento dela de biologia na área de dados, porque quando você vai trabalhar com dados, você tem que entender o contexto daquilo que você está falando, né? Então, eu acho que a gente acaba carregando muito da bagagem que a gente tem. E isso tudo que você está trazendo, né, que eu acho que é o grande foco, né, Camila, é mostrar como tudo que a gente passou na vida até entrar em dados, ou no teu caso, ou entrar na área tech, tem uma relevância grande, né? A gente não destrói o conhecimento passado, e sim a gente aprende a reutilizar, ou que nem teu caso. A tua comunicação trouxe, né, acho que um pulo, né, uma forma de você conseguir avançar na tua carreira de uma forma mais fácil, né? Sim, com certeza. Eu vi que perguntaram se eu terminei a faculdade, eu fiquei só com bootcamp. Eu terminei a faculdade e fiz o bootcamp. Eu fiz essa escolha porque eu tenho muito interesse em trabalhar para fora também. E eu sei que não necessariamente eu preciso ter a faculdade para fazer isso, né, para trabalhar para fora. Porém, eu sei que alguns lugares pedem. Então eu quis fazer, mas assim, para ser sincera, eu aprendi muito mais pelo bootcamp, porque a gente tem muito mais prática, né? Então, assim, a faculdade foi para eu ter um diploma ali, para eu ter um papelzinho para mostrar se alguém perguntar, mas o meu conhecimento mesmo eu adquiri com o bootcamp e com a prática ali no dia a dia. Que legal. E aí, para a gente finalizar, pensando, né, Camila, hoje dá uma dica para quem está pensando, né, em migrar de carreira para tecnologia, mas ainda está com medo. Lembra da Camila de 2024, né? E conta para nós, né, dá esse segredinho para nós. Olha, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é não desista. Se você quer fazer isso, vai ser muito desafiador, assim, principalmente se você já tem experiência na área ou se você tá ali confortável, porque eu estava numa posição muito confortável. Eu era analista de marketing, eu estava caminhando para uma vaga acima, sabe? Mas eu não me via mais naquilo. E eu tinha muita vontade de mudar e de ir para essa área de tecnologia. E eu pensava, cara, eu vou dar esse passo. Foi muito desafiador, eu senti muito medo, tanto por questões financeiras, porque, querendo ou não, é um investimento muito grande que a gente tem que fazer, quanto por questões de, eu já estou muito confortável aqui, eu vou largar tudo, entre aspas, vou largar tudo, e vou começar de novo. Mas, assim, eu acho que a coisa que eu posso falar é que vale muito a pena. Para mim, valeu muito a pena eu ter aberto mão de toda essa carreira que eu tinha construído até aqui para começar a parte de dados. Até porque, na verdade, eu não abri mão da minha carreira. Eu só dei um passo a mais. Eu acho que a gente não tá velho demais para continuar. A gente sempre pode se reinventar de qualquer forma. Acho que a gente tem que ter essa coragem mesmo, sabe? Acho que é muito importante, assim, a gente ouvir o nosso coração e falar, não, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. E pode ter certeza que você não vai se arrepender, você vai ser muito feliz. Porque os frutos que você colhe lá na frente são muito válidos, assim. Eu tô num lugar hoje que eu gosto muito, muito, muito do meu emprego, assim, eu sou muito valorizada ali dentro, e eu vejo que se eu não tivesse dado esse passo para trás, entre aspas, né, porque agora eu sou assistente, então se eu não tivesse dado esse passo para trás e assumido esse desafio, talvez eu não estaria aqui hoje, sabe? Eu estaria lá no meu emprego, que eu estava com uma posição melhor, um salário que, tipo assim, não estava tão feliz, mas, tipo assim, não era ruim. Só que eu não estaria hoje, sabe? Com tantas possibilidades que eu tenho para frente. Ai, que legal, Camila. Que história linda que você tem. Ali escreveram, né, que é inspirador, mas realmente é muito bonito. É isso que eu falo, é isso que motiva, né, a Triple Ten, é isso que dá um prazer para nós acordarmos e trabalharmos e continuarmos tentando melhorar cada dia mais. São histórias como a tua, né, que hoje você pôde compartilhar.
e agradeço demais pela tua presença. E já trazendo, né, para todo mundo, assim como a Camila, gente, quem tiver interesse, hoje a gente vai disponibilizar, então, um desconto de 15%, tá? Então, quem já tiver interesse, já pode clicar, já está aqui na tela, tá? Então, os participantes que estiverem aqui no nosso webinar já tem, então, o desconto de 15%, então é só clicar, ele só é válido para hoje, tá bom, gente? Então, assim, quem gostou, quem quer ser a próxima Camila, né, e quer perder esse medo e começar na área, vamos aproveitar a oportunidade. E muito obrigado, Camila, por tudo, né? Você vai seguir com a gente, mas só tenho a agradecer pela tua história, viu? Muito obrigada, gente. Quem quiser pode me seguir lá no LinkedIn, é Camila TMCeri. Vou deixar aqui depois escrito, que eu não compartilho muita coisa não, mas quiser compartilhar, quiser me perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Estou super aberta para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem e tal. Se quiser comunicar, se conectar, estamos aí. Tchau. Maravilha. Obrigado, Camila. E agora, né, gente, voltando então agora com a Nicole. Então, Ni, agora é teu, né? Deixa para ti o microfone. Gente, primeiro, muito legal ver o relato da Camila. Eu já vi vários profissionais, assim, não é um caso isolado, tá, gente? Várias das coisas que ela estava dizendo, eu falava isso, eu dou essa dica para as pessoas quando elas me perguntam de transição de carreira, e enfim, muito inspirador mesmo ver o sucesso que ela está tendo. Parabéns. Pessoal, para começar, então, a nossa discussão sobre soft skills, eu trouxe aqui 2 exemplos de falas recentes de profissionais referência na área de recrutamento tech, tá? Então, primeiro é aqui na esquerda o Caio, que é head de RH do iFood, e ele disse que já entrevistou mais de 2.000 pessoas e que os melhores profissionais que ele contratou não eram necessariamente os mais fortes tecnicamente. Eles se destacavam por habilidades como curiosidade genuína, capacidade de simplificar problemas complexos, aprender rápido, trabalhar em equipe. E aqui na direita, a Bianca, que é especialista em carreira internacional, citou um estudo que mostra que algumas das habilidades mais valorizadas no mercado global são empatia, escutativa e inteligência emocional. E que a demanda por essas competências deve crescer ainda mais nos próximos anos. Ou seja, né? Tá claro que o que abre portas para profissionais de tecnologia não é dominar linguagens e ferramentas, frameworks, é saber aprender, saber colaborar e gerar valor em ambientes de constante mudança, que a gente sabe que é o caso, né, do ambiente de tecnologia. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Quais são as soft skills que realmente fazem diferença para profissionais que querem não só iniciar, mas crescer nas carreiras de tecnologia. Mas antes de falar, de fato, quais são essas skills, eu queria fazer uma provocação e falar para vocês de uma característica que não vai ser suficiente para abrir portas no mundo tech, tá? E é a vontade de aprender. Por quê? Porque estar disposto, ser esforçado, querer desenvolver alguma habilidade nova, seja ela hard ou soft skills, é ótimo, tá? É muito positivo. Continuem com essa postura. Mas os critérios das empresas de tecnologia são claros, gente. Elas selecionam os candidatos pelo que eles já fazem, tá? Pelas habilidades, os comportamentos que os profissionais já têm, conseguem comprovar e podem gerar valor imediatamente. Por isso, eu queria falar que as soft skills que vão, de fato, abrir as portas para vocês no mundo tech são as soft skills que vocês já têm. Então, se eu perguntar agora, vocês saberiam dizer quais que são as 5 soft skills, por exemplo, que vocês mais dominam? Ou as skills que vocês menos dominam, mas acreditam que precisam melhorar para chegar onde vocês querem chegar? Fiquem à vontade para compartilhar aqui no chat, mas, no geral, todas as perguntas que eu vou fazer aqui hoje vão ser mais reflexivas para vocês pensarem depois, porque as respostas não são rápidas, tá? Então, eu quero mais inspirar vocês aqui e orientar um pouco sobre como vocês podem fazer esse tipo de reflexão e chegar aí nas respostas de vocês. E aí, eu trouxe aqui para nos inspirar. Olha que importante isso que o Marco Aurélio disse quase 2.000 anos atrás. Aquele que conhece a si mesmo, que entende suas forças e suas fraquezas, jamais será escravo do acaso. É no domínio de si que se encontra a verdadeira liberdade. Então, eu queria propor um exercício rápido de autoconhecimento para que vocês consigam identificar quais são as forças atuais de vocês, porque essas vão ser as habilidades que vocês já têm e que vocês já podem colocar em prática aí para usar a favor de vocês e abrir as portas no mercado de tecnologia e verdadeiramente onde mais vocês quiserem, tá?
Para começar, até quis fazer uma brincadeira falando que comece do zero, porque o único começar do zero que vai ter nesse processo vai ser esse aqui, tá? Esse começar do zero que eu coloquei aqui é no sentido de tentar abrir mão de todo o viés, de toda a concepção que vocês já trazem, às vezes até inconsciente, de expectativas do que você deveria ser, do que é desejável, do que as pessoas esperam que eu tenha para elas me reconhecerem. Então, eu queria propor de vocês abrirem um espaço para olhar para si mesmos com uma curiosidade genuína e honestidade, assim, sem julgamentos, para reconhecer de fato as habilidades que fazem parte de quem vocês são hoje. E aí, vocês podem partir de uma lista como essa aqui que eu trouxe para se inspirar e marcar todas as habilidades com as quais vocês se identificam, ou vocês podem também trabalhar, independente dessa lista, e ir pensando em soft skills que vocês pensam que vocês têm alguma habilidade com, tá? Mesmo que não seja a principal de vocês por enquanto. E aí, depois que vocês tiverem uma lista, vocês devem agrupar essas habilidades. Então, junta as que se relacionam de alguma forma e nomeia cada grupo. O título de cada grupo pode, inclusive, ser uma habilidade que se destaca, e dessa forma você vai conseguir reduzir, né? Assim, você começa com, sei lá, tinham quase 30, e agora você já está com 5 grupos. E aí, o terceiro passo é que, para cada grupo, você tente reconhecer as habilidades que mais se destacam na sua história. Então, para fazer isso, tenta se lembrar de experiências pessoais que você já teve envolvendo aquela habilidade. Desafios que você superou e como que você enfrentou, né? Casos em que você sentiu muito orgulho de como você lidou com alguma situação, ou situações gerais em que você é elogiado, geralmente como que as pessoas te reconhecem, por exemplo. E aí, seguindo esse exercício, eu selecionei aqui 5 skills que normalmente se destacam em profissionais que têm sucesso no mundo de tecnologia, aí, de acordo com a minha experiência, e vou falar um pouquinho sobre elas e depois falar sobre como vocês podem demonstrar essas habilidades nos processos seletivos na carreira de vocês para vocês se destacarem, tá? Então, vamos começar aqui com a resolução de problemas. Os melhores profissionais não se prendem a ferramentas específicas ou modismos, assim. Então, eles tomam decisões com base na viabilidade prática e no valor que aquela solução entrega. Então, eles conseguem adequar os frameworks, considerando o contexto de cada situação, e o foco deles é em resultados reais, é resolver problemas reais, e não aplicar a teoria porque é uma boa prática, porque é o desejável, tá? Para solucionar problemas de fato, né? Uma das coisas que eles fazem é quebrar o problema em partes menores, testar hipóteses e aí chegar a soluções viáveis, tá? Uma segunda skill é a proatividade. Então, pessoas proativas são pessoas que não esperam que as oportunidades cheguem até eles, né? Que as portas simplesmente se abram para eles só passarem. Eles não dependem também de validação externa. Então, geralmente, são pessoas que estão constantemente observando onde elas podem contribuir, antecipando necessidades e aí já agindo, criando as próprias oportunidades antes de serem cobradas ou oferecidas, convidadas, enfim. A terceira habilidade é a adaptabilidade. Então, pessoas que têm essa habilidade não travam diante de mudanças de prioridade ou de novas tecnologias. Elas conseguem se adaptar a diferentes culturas, estilos de liderança, contextos de empresa. Comunicação, a Camila destacou, né, que foi uma das habilidades que ela trouxe dela, e eu vi aqui no chat algumas pessoas falando, mas eu tenho formação em letras, e, gente, habilidade de leitura e escrita, não subestimem, tá? Tudo que envolve comunicação é muito valorizado e se aplica em todo tipo de projeto que você fosse envolver. E aí, pessoas, né, que têm essa habilidade conseguem transmitir mensagens de forma clara, concisa, tanto de forma oral quanto de forma escrita, conseguem ouvir, né, escuta ativa e sabe alinhar expectativas. Comunicação, eu diria que está numa das mais importantes, assim. Então, se é uma que você tem dificuldade, procurar trabalhar aí de diversas formas, tá? E por último, a resiliência, né? Então, bem importante que vocês não desanimem, como a Camila orientou também, não desanimem diante de dificuldades ou falhas, recebam feedbacks como oportunidades de aprendizado e melhoria contínua. Isso vai ser muito importante para que vocês consigam se desenvolver na carreira de vocês.
E aí agora vou trazer alguns exemplos de como que cada uma dessas habilidades é avaliada, né, durante processos seletivos, como eu falei, e como vocês podem demonstrá-las proativamente também em diferentes situações profissionais. Antes, eu queria dar uma pausa e perguntar se até aqui está tudo certo, se vocês têm alguma dúvida, ou, enfim, alguma contribuição também. Tranquilo? Acho que sim, eu acho que o pessoal está falando que está legal, o pessoal está Beleza. gostando. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre resolução de problemas, diferentes etapas aí que vocês podem colocar essa habilidade em prática, tá? Pensando principalmente em pessoas que estão fazendo transição de carreira, é muito importante vocês construírem um portfólio. Por quê? O portfólio é aquela maneira de conseguir experiência sem ter experiência, sabe? Quando mesmo a vaga de júnior exige ali uma experiência prática com alguma tecnologia, e não só teórica, ou não só, né, projetos acadêmicos, uma maneira de construir um portfólio é justamente resolver problemas reais. Então, vocês podem começar aí na cidade de vocês, na comunidade de vocês, procurar, sei lá, o restaurante do bairro ou uma lojinha aí de alguém uma lojinha que você costuma frequentar, ver se tem oportunidade de você resolver propor algum projeto ali, né, para melhorar os processos, as vendas, analisar os dados, né, às vezes fazer uma web page para essa loja, ou de forma voluntária, ou acordando um preço ali bem atrativo, porque o que importa no início realmente não é o salário, não é o título, é justamente essa experiência prática que vocês vão ter. E aí vocês resolvem realmente algum problema e expõem isso no portfólio, no GitHub, no perfil do LinkedIn de vocês. Já é uma excelente maneira de mostrar não só a resolução de problemas, mas proatividade, enfim. Tá aí um exemplo. Pensando em testes técnicos ao longo de processos seletivos, toda vez que vocês forem fazer testes técnicos, usem a documentação para explicar o raciocínio lógico de vocês. Então, justificar as escolhas que vocês fizeram, porque o avaliador não necessariamente vai entender por que você tomou uma decisão e não outra, e todas essas coisas vão ser avaliadas como você resolve problemas, né? Durante as entrevistas, né, se pedirem algum exemplo de situação, explicar como que você lidou com desafios concretos em projetos anteriores. Geralmente, quando perguntam, sei lá, das suas fraquezas, o que o recrutador está mais interessado em saber é como que você lidou com essa fraqueza, como que você resolveu, então, esse problema que foi causado por uma dificuldade, ou enfim. Então, sempre focar na resolução de problemas aí durante entrevistas. Em dinâmicas de grupo, colaborar para encontrar soluções em tempo limitado. E no trabalho, o seu trabalho com certeza já é resolver problemas. Assim, então, independente da área, do cargo que você tenha, você está sendo contratado para resolver os problemas dos clientes, do time, né, melhorar processos, antecipar os riscos e ajudar de fato quem está envolvido com aquilo ali. Resolução de problemas é uma soft skill assim, essencial no mercado de trabalho. Proatividade. Vocês precisam ser proativos desde a busca de oportunidades. Então, assim, na hora de pesquisar vagas, empresas e recrutadores, não fiquem esperando convites, ou então simplesmente mandem uma mensagem para o recrutador: oi, tem vaga? Tem alguma vaga com o meu perfil? Fuça lá, procura, stalkeia, vê as últimas vagas que ele postou, procura o site da empresa, vai em todas as abas, vê se não tem uma página de carreiras. Então, seja proativo na busca de oportunidades e no networking também. Então, não fiquem esperando vocês serem convidados, abordados, iniciem contatos, não tenham vergonha, se comuniquem ativamente com não só recrutadores, mas colegas, né, pessoas que já trabalham em empresas que vocês gostariam de trabalhar, pergunta como é que é lá, ou enfim, pelo menos mantenha a pessoa no radar, seja proativo nesse sentido também. Na hora das aplicações, adapte seu currículo e as mensagens para cada vaga. A proatividade aqui é no sentido do que eu já falei. Primeiro se aplicar e depois mandar mensagem para o recrutador, né? Processo seletivo, traga dúvidas pertinentes, proponha soluções, mostre iniciativas em testes. Não vão faltar oportunidades de você ser proativo e demonstrar aquilo ali em todas as etapas do processo, tá? E no trabalho também é muito importante, né? Quando você for contratado, mesmo que você tenha um líder lá, um manager direto, o seu trabalho não é ficar obedecendo o manager, no sentido de esperando as tarefas chegarem da sua liderança para você então só cumprir, né? Então, sugira melhorias, lidere soluções, mesmo que você não tenha um cargo de líder, lidere projeto, lidere soluções sem esperar, sem ser solicitado, isso com certeza vai ser muito valorizado.
A adaptabilidade, então, no currículo, né? É muito importante vocês adaptarem o currículo de vocês, a cover letter, enfim, o que quer que seja, se for criar uma conta numa plataforma como a Strider, né? Adaptar as aplicações para destacar os pontos mais relevantes que você tem, né? Os pontos em comuns que você tem ali com aquela vaga. Então, isso de criar um currículo só e mandar para tudo quanto é lugar não é uma boa estratégia, tá? Porque como, não sei se vocês já tiraram, sei lá, visto americano. A lógica do visto americano leva tudo que pode precisar, não conta que a pessoa vai te perguntar, assim, que ela não... E a mesma coisa, não conte que o recrutador vai, não sei, não ficou claro, deixa eu ver, deixa eu entender melhor. Então, já adapta o seu currículo para ficar muito claro por que você é um fit para aquela vaga, o que você tem em comum para você se destacar. Nas mensagens dos recrutadores também, é bem comum, gente, a gente criar um template de apresentação pessoal. Isso aí é uma estratégia inteligente, né? Dar uma automatizada, assim, nos processos, porque você não vai mandar mensagem para um recrutador ou dois, você vai mandar mensagem para dezenas, enfim. Então, é ok ter um template ali, mas copia e cola, mas antes de enviar, personaliza um pouco, né? Nem que seja com o nome do recrutador, o nome da empresa, ou algum detalhe que você viu ali daquela vaga específica, vai chamar a atenção também do recrutador se a sua mensagem não for genérica. Nas entrevistas, né, na hora de contar aí casos da sua carreira, demonstrar como que você se ajustou a novos times, a metodologias ágeis, a diferentes fusos horários, a diferentes estilos de liderança ou de empresa. Nos testes técnicos, a adaptabilidade aparece quando você consegue ser flexível e resolver problemas, mesmo que seja uma linguagem de programação que você não domine super bem, ou um contexto que você não esteja habituado, conseguir se adaptar ali ao que tem diferente e focar no que é essencial e no que você já tem segurança. E no trabalho, né, ter disposição para aprender novas ferramentas, se alinhar ao estilo da empresa, porque tem várias diferentes tipos, né, de empresas e times, e aí você está aberto a um leque maior de possibilidades no mercado. Comunicação. Então, desde o currículo LinkedIn, gente, comunicação não é só oral, ela é escrita também, né? Passa um Grammarly, algum tipo de ferramenta para checar se não tem nenhum erro gramatical, algum typo. Pense, inclusive, na quebra de linha para facilitar a leitura dinâmica, né? Organizar as informações, facilitar a leitura do recrutador. Isso tudo é comunicação não verbal também. Então, assim, você apresenta a sua trajetória ali com clareza, objetividade, desde a descrição das suas experiências ali no perfil, no currículo, até, né, a maneira como você se porta no LinkedIn, entre em contato com recrutadores, né, garanta que as mensagens que vocês estão enviando, os e-mails, são mensagens de qualidade, uma comunicação bem feita, bem pensada. No momento da entrevista, a capacidade de explicar experiências e soluções técnicas em linguagem acessível também. Lembre que vocês não vão conversar só com o CTO da empresa, tá? Vocês vão conversar desde o recrutador ali, ou enfim, diversas pessoas não técnicas podem estar em contato com vocês. Vocês precisam ser capazes, então, de pegar o que é essencial da informação que vocês estão querendo passar e conseguir adaptar ali para comunicar da melhor forma, dependendo do formato da pessoa que estiver ouvindo. Nos testes técnicos também, sempre usar a documentação para comentar, né, como eu já disse, explicar a sua solução, o que você estava pensando. E no dia a dia de trabalho, gente, trabalho em equipe só funciona quando as pessoas se comunicam bem. Principalmente também pensando em comunicação assíncrona, né, no caso de trabalhos remotos, é bem importante vocês se atentarem aí para a maneira como vocês se comunicam, participar também das reuniões, conseguir dar e receber feedback, né? A maneira como você reage também é parte da sua comunicação, verbal e não verbal. E é isso. Por último, resiliência. Essa aqui é bem importante. Então, respostas negativas, gente. Vocês têm que conseguir manter um tom respeitoso profissional a receber um não. Isso é bem importante. Até para não desanimar vocês também, para não fechar portas no sentido de passar uma imagem negativa, mas também para que vocês não desanimem, né? Tenham persistência aí nas candidaturas, continuem se aplicando mesmo após rejeições. Em caso de processos longos, mantenham a consistência aí, o preparo que vocês tiveram, né, para o início, para as primeiras etapas, ao longo e até chegar no final. Muitas pessoas são excelentes candidatos e simplesmente desistem dos processos, e aí abrem portas para outros que são mais resilientes, né? Nas entrevistas, quando perguntado sobre desafios, demonstrar aprendizados a partir também dos erros e fracassos que vocês tiveram. E no trabalho, na hora de ligar com bugs, falhas, clientes insatisfeitos também, não desanimar com essa negativa.
se manter resiliente aí e não desistir. E aí, pessoal, para fechar, eu queria fazer uma recapitulação rápida do que a gente viu até aqui, e aí complementar alguns pontos para que vocês consigam transformar essa teoria em prática e começar a abrir portas para uma carreira em tecnologia hoje mesmo, tá? Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas para ver se já tem algo que eu possa adereçar, tá, gente? Tem uma boa aqui, ó, Nicole, Tô vendo foi essa. do Márcio aqui, ó. Ele perguntou: e quando o chefe não deixa sugerir e muito menos tomar decisões sem passar primeiramente pela autoridade dele? Então, que você use isso de motivação para encontrar um novo chefe. Mas enquanto você estiver no seu emprego, o que eu diria? Que por mais que a sua empresa tenha uma cultura mais hierárquica, top-down, enfim, você tem momentos de interação com o time sem que o chefe esteja presente. Eu imagino, né? Imagino que o seu chefe não esteja o tempo todo em todas as reuniões ou em todos os momentos. E aí, essas questões de, né, que eu citei, proatividade, resolução de problemas, isso são coisas que você não vai só demonstrar para o seu chefe para você ser promovido. Você vai naturalmente utilizar na maneira como você se relaciona com todo mundo. E aí você vai ter um reconhecimento natural dos seus colegas, né? Dos peers, que são as pessoas que estão ali no mesmo nível que você. Então, eu diria que se o seu chefe está, sei lá, te proibindo de trazer ideias, aí é bem problemático, né? Mas, no geral, eu diria que essas dicas todas que eu dei não precisam ser tão formais, assim, tão burocráticas, né? Passar por um processo que a empresa precisa aprovar. Soft skills são a maneira como você vai interagir com outros seres humanos, é a maneira como você vai falar, o controle emocional que você vai ter, o raciocínio que você vai conseguir ter antes de tomar uma decisão. Então, não deixe chefes tóxicos ou culturas tóxicas te limitarem de dar o seu melhor, não, tá? E também talvez uma... tô vendo outra pergunta, mas é sobre algo que eu vou falar agora no próximo slide, então eu vou continuar aqui. Qualquer coisa podem me dizer também que eu volto a dar uma atenção para as perguntas de vocês. Eu queria fazer, então, esse plano de ação com algumas dicas práticas, e a primeira é justamente sobre otimizar o perfil do LinkedIn de vocês com palavras-chave relacionadas a hard skills. E aí eu tenho um artigo fixado no topo do meu LinkedIn com passo a passo de cada sessão, como que você pode melhorar. E a razão disso é de uma coisa que eu não falei até agora no webinar, mas eu acho importante, que é soft skills não são palavras-chave que você vai destacar no seu currículo, no seu perfil do LinkedIn. Você não vai ser encontrado por citar as soft skills, tá? A soft skill ela vai ser demonstrada ao longo de todo o processo, como eu dei vários exemplos até aqui. Então, na hora de otimizar o perfil do LinkedIn, pode focar nas linguagens, frameworks, enfim, tecnologias, ferramentas que você já teve contato, mesmo que num projeto pessoal, né? Mesmo que na construção do seu portfólio, pode colocar aquelas palavras-chave lá, porque você tem que pensar que são essas as palavras que os recrutadores vão estar buscando e que você quer ser encontrado, então, a partir dessas buscas. Segundo item é montar um portfólio, né? Como eu já disse, com projetos pessoais, resolvendo problemas reais. Ser proativo, então, seguir empresas do seu interesse, encontrar e salvar as páginas de vagas, adaptar o seu currículo antes de realizar qualquer aplicação, adaptar a mensagem que você vai mandar para o recrutador, praticar a apresentação pessoal e a descrição das suas experiências com entrevistas simuladas e esteja preparado para qualquer resposta, inclusive o silêncio. Então, o silêncio também é uma resposta, tá, gente? E ele pode ser muito frustrante, mas não desista. Então, a recapitulação das soft skills que eu destaquei aqui hoje. E aí, por último, né, comecei com uma reflexão sobre autoconhecimento, agora eu queria terminar com uma rápida autoavaliação. Eu trouxe essa checklist para que cada um possa avaliar de forma individual se já se sente pronto para atuar no mercado de tecnologia. Então, primeiro, você precisa ter, né, o autoconhecimento, reconhecer quem você é, suas forças e fraquezas, e também o que você almeja, né, onde você quer chegar, o que você ainda quer desenvolver e conquistar. As hard skills, então, ter um domínio técnico das linguagens, das ferramentas que você vai precisar para a sua área, para o seu nível de senioridade, tá? Então, nunca vai ter uma lista de ferramentas obrigatórias, sem isso aqui você não consegue nem começar. Não, você tem que adaptar para o nível que você está hoje.
E aí, por exemplo, você está aberto a oportunidades internacionais? Já começa desde hoje a praticar seu inglês, não tem problema se você tiver um nível básico. Vai trabalhando nesse domínio técnico que ele é conquistado a longo prazo, para que quando a oportunidade surgir, você já está preparado. As soft skills, se eu tiver que destacar 2 grupos, né, como a gente viu lá de agrupar várias skills que estão relacionadas, eu destacaria o grupo da comunicação e o grupo da colaboração. Então, tudo que está envolvido com essas habilidades, né, escuta ativa, empatia, trabalho em equipe, enfim. Na experiência pessoal, você já tem um portfólio? Você já consegue trazer cases de sucesso resolvendo problemas reais para falar em entrevistas ou para mostrar realmente no perfil de vocês? E por último, né, ter uma presença online. Vocês estão interessados no mercado de tecnologia, então o lugar de vocês é online mesmo, né? Pensando no dia a dia do trabalho. Depois do horário de trabalho, como eu já disse, eu estou aqui na roça, tá tudo bem. Mas enquanto vocês estiverem no foco de trabalhar, conquistar um novo emprego, vocês precisam estar online, no LinkedIn principalmente, mas tem várias comunidades, fóruns aí no Discord, no GitHub, enfim, no YouTube. Otimizem o perfil do LinkedIn de vocês para vocês serem encontrados e se posicionem com estratégia em todas essas redes sociais e ferramentas que vocês têm aí ao dispor de vocês. E é isso, gente. Minha apresentação fica aqui, mas eu continuo à disposição para responder perguntas, tanto agora pelo chat, ao vivo, e também depois no LinkedIn, para quem quiser se conectar lá comigo, como eu já compartilhei. Maravilha, Nicole, obrigado por tudo. Eu acho que foi uma aula, né? Acho, não tenho certeza, foi uma aula muito legal. Enquanto você estava falando, eu já estava pensando, meu, quanta coisa errada eu já fiz com entrevista, como que eu fui aprovado, como que deu certo, porque eu acho que eu fiz tudo de diferente que você trouxe, sabe? Só coloquei soft skills, não coloquei hard skills. Então eu acho que teve muita coisa ali que você trouxe que foi muito bacana. Gente, agora vamos para a parte do quiz. Então, como eu disse, né, papel e caneta agora, né, tinha falado para vocês. Então agora a gente vai fazer um quiz bem rápido. Vocês não precisam colocar no chat. É mais para que vocês possam, no final, a gente trazer ali um sumário, né, de que combina mais com vocês. Então vamos pensar, gente, o que te anima mais hoje? Resolver quebra-cabeças complexos ou aquela coisa mais criativa, criar tudo do zero? Já podem começar a anotar aí para vocês, tá? Daqui a uns 30 segundinhos para vocês já irem pensando. Então, mais ou menos é aquela coisa, tu gosta mais de um raciocínio ou tu é um pouco mais criativo, tá? Vamos agora para a segunda pergunta, tá, gente? Como você se sente mais confortável? Trabalhando com números, estatísticas ou trabalhando com design e composição? Ou seja, né, volto a falar, você é aquela pessoa mais racional ou um pouco mais fora da caixa, que gosta de pensar, quebrar a cabeça, criar bastante coisa? Por enquanto, tá dando bastante alguns Bs, uns As, mas vão anotando, hein, gente? Isso aí para você, eu preciso que vocês anotem, porque no final vai ter a revelação do que combina mais com cada um. Terceira pergunta: qual das alternativas a seguir lhe dá uma sensação de realização? Então, quando você está lá e organiza todos os dados que estavam bagunçados, ou quando você cria algo que as pessoas interajam? O que para vocês combina mais? No final já está acabando. No final ali a gente vai trazer o que combina mais com cada um de vocês. E aí vamos lá, penúltima pergunta. O que vocês preferem? Um trabalho que envolva uma pesquisa ou um trabalho que envolva mais a criatividade? As duas? Pode ser as duas também. Que algumas colocaram as duas, também vale as duas, tá, gente? E aí, agora, a última pergunta, gente. Vamos lá. O que é mais gratificante para você? Garantir a qualidade e perfeição ou inovar e experimentar coisas novas? Então, são perguntas bem pessoais, cada um sei que vai se identificar mais com uma, mais com a outra. E agora, no final, a gente vai trazer um pouquinho mais do que combina com cada tipo de perfil, tá? Então, acho que todo mundo já deu tempo de anotar. E agora vamos para os resultados, tá, gente? Então, bora lá. Se você teve como a maioria das suas respostas a letra A,
especialmente ali no começo, ou seja, a primeira e a segunda pergunta, você já tem um perfil um pouco mais de uma analista de dados, igual a Camila que estava aqui. Né? Você gosta de resolver quebra-cabeças complexos, se sente confortável trabalhando com números e pode ser adequado para uma posição de análise de dados. Ou seja, você é um cara que gosta ali, uma pessoa que gosta de trabalhar com números, que gosta de ter aquele que de desenvolver, de descobrir, de trazer insights. Se por acaso for uma combinação das respostas A e B, como eu disse, mas pensando mais ali na pergunta 1, você já é um pouco mais para o perfil de ciência de dados. Então, você gosta de resolver quebra-cabeças complexos, tem interesse em inovação, então a tua área vai ser realmente um pouquinho mais do cientista de dados. Tá? Vai ser a posição correta para você. E agora vamos para as outras duas hipóteses que a gente tem. Se a maioria das tuas respostas foram ali, letra B, principalmente pensando da pergunta 2 e 3, ou seja, você deve ter aquele lado criativo bem aflorado, então você se sente mais à vontade com o design, se sente realizado criando coisas interativas. Então, obviamente, uma posição que vai ficar muito legal para você é a posição de desenvolvedor web, tá? E agora vamos lá. Se por acaso agora é a última opção. Se você teve ali as respostas A, mas mais focada ali no 4 e no 5, ou seja, você gosta de trabalhar com pesquisa e você se sente satisfeito quando você entrega uma qualidade, quando você garante que os processos ali seguiram da forma correta, então a posição para você é o analista de QA que a gente fala, tá, gente? Então, isso aqui é um quiz para que vocês possam se conhecer um pouquinho melhor e entender, né, o que combina mais com cada um de vocês, tá? Aqui a gente tem uma foto, tá, gente? Essa aqui foi um dos encontros que a Triple Ten realizou em São Paulo. Então, aqui a gente tem uma série de alguns alunos que já estavam graduados, alguns que ainda estavam em grade, então ainda estavam na oportunidade, puderam conhecer os tutores, conhecer os outros colegas, conhecer as histórias reais de quem já passou pela dificuldade, igual a Camila estava contando, de será que isso é para mim? Não é. Então foi um encontro muito bacana, tá, gente? E isso vocês vão ter ao longo do curso também. Vocês vão poder conversar com alunos mais velhos, que já estão há um tempo na Triple Ten. Então vocês vão poder ter essa troca, igual a Camila mesmo, no próprio LinkedIn, tá? Então aproveitem também para fazer esse network, né? Eu acho que a Nicole pode falar um pouco melhor, né, Ni? Mas pensando na área tech, network é uma coisa que é imprescindível, né? Você estava falando de seguir as páginas certas, de curtir as pessoas certas, salvar alguns links, né? Com certeza, eu ia até pedir para eu complementar a sua fala em 2 pontos. Primeiro, muito útil esse quiz, porque a área de tecnologia tem tantas possibilidades que às vezes a gente fica sem saber onde ir. Aí eu ia dizer que uma maneira de complementar esse quiz que foi excelente é justamente procurar pessoas do LinkedIn que já atuam em uma posição ou outra que você está considerando e entrar em contato com essa pessoa ou ver vídeos no YouTube, né, de produtores de conteúdo que já falam um pouco do dia a dia da área. Mas eu queria dizer que uma vez que você inicia a sua carreira, migrar, né, por exemplo, de analista de dados para cientista de dados não é difícil, principalmente se você já entra numa empresa de tecnologia, dentro da própria empresa pode ser bem mais fácil de fazer essa transição de cargo do que você ter que convencer uma empresa nova de que você não tem experiência como cientista, mas você já tem experiência como analista e me dá uma chance. Então, esse networking dentro e fora, né, das empresas abre muitas portas também. Que legal, Ni. E trazendo aqui para vocês um pouco do corpo docente, né, da Triple Ten. Então, a gente tem tutores dentro do time que são altamente experientes. Então, já participou aqui de alguns webinars nossos, o Bruno Carafa, que é o nosso tutor mais para a parte de dados. Então, ele tem mais de 8 anos hoje como experiência. Ele também vem de uma transição forte de carreira. Então, ele já compartilhou, vocês têm acesso aos outros webinars. Então, vocês podem ver o vídeo, vão ver como que foi a experiência dele, gente. E como que tudo isso que a Nicole trouxe faz sentido. Como que tudo que ele já tinha aprendido quando ele foi fazer a transição de carreira deu super certo. Fora isso, dentro da própria Triple Ten, a gente tem revisores de código, a gente tem a gerente de turma, ou seja, tem pessoas que vão estar ali conversando com vocês, mandando mensagem, entendendo como que está o aprendizado, se tem algum problema, avisando que o projeto já começou, entendendo, olha, poxa, Nicole, o projeto já começou, por que você ainda não começou? O que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade? Então, a gente tem todo um time para te ajudar, que foi o que a Camila falou, para não é nem te deixar a desistir, mas para entender o seu momento. E foi o que ela falou, ela estava passando por momentos difíceis, teve que trancar o curso ali e depois voltar e deu tudo certo. Fora isso, a gente tem mentores de carreira, então a gente tem um time especialista também que vai te auxiliar nessa transição de carreira, então desde fazer LinkedIn,
trazer um pouco desses pontos que a Nicole trouxe, de curtir certas páginas, entrar em contato com algumas pessoas, seguir certos conteúdos, que isso é muito relevante, e também tem um treino ali com as entrevistas. Nicole explicou muito bem, né, Ni? A entrevista da área tech, eu acho que ela é bem diferente do convencional, né? A gente está acostumado ali, eu vou fazer uma entrevista, eu falo algumas coisas e acabou. Mas na área tech é bem diferente esses cases, né? Sim, de fato. Tem até umas metodologias já específicas elas podem ser usadas também em outras áreas que não tech, mas são muito comumente usadas em área tech. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, do método STAR ou START, né? Então, são frameworks ali de como estruturar a sua resposta para garantir que num tempo ali limitado, né, de uma entrevista, você vai conseguir ser objetivo e direto e falar exatamente aquilo que o recrutador quer saber quando ele tá fazendo aquela pergunta, né? Eu vejo muitas concepções erradas também de perguntas que fazem para profissionais tech e o profissional acha que, nossa, por que o recrutador tá querendo saber isso, assim, né? Que pergunta estranha, e na verdade tem uma explicação simples, e ter esse tipo de mentor, né, que tem meio que as respostas do por trás das câmeras, que tá do outro lado fazendo, consegue te explicar melhor o funcionamento, o que tem por trás, para vocês entenderem o que é esperado e conseguirem performar da melhor forma. Não, maravilha. Fora isso, a gente tem um time de suporte técnico, os tutores, como já conversei, e a gente também tem alguns instrutores. Então, assim, gente, o corpo da Triple Ten, ele serve para você estar amparado em todas as formas possíveis. Então, a gente vai pegar na tua mão e a gente vai te levar até o emprego. E por que, né, isso vai acontecer? Aqui a gente tem, então, a Raquel, né, que ela vai te ajudar desde essa parte de montar portfólio, deixar o seu LinkedIn mais atrativo. Então, que nem a Nicole, eu não sabia dessas coisas, né, Nicole? Quando eu fiz o meu LinkedIn, foi assim, poxa, de qualquer jeito, foi lá em 2012, né, eu sou um pouco mais velho, e aí eu fui fazendo de qualquer forma, colocando uma coisa, e para ser bem sincero, ele ainda tá mais ou menos assim, tá? Mas foi muito ao acaso. E aqui não, gente, a gente traz todo um treinamento para vocês, exatamente porque a gente sabe que isso é muito relevante. Uma coisa que a Nicole trouxe é o seu currículo ele não pode ser igual, a sua estratégia não pode ser igual. E eu faço muita entrevista aqui na Triple Ten, e você, Nicole, você falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que você falou assim, não traga ali um ponto fraco, traga como que você melhorou esse ponto fraco, né? Então, às vezes, o candidato, a gente pergunta e ele fala assim, Nicole, ele fala, eu acho que eu sou desorganizado. E aí você fala assim, tá, e agora? O que eu faço com essa informação? E eu gostaria exatamente, quando você falou, eu me identifiquei, porque eu gostaria de saber assim, e como que você trabalha isso? E aí eu tive que perguntar isso para ele. E como que você trabalha essa parte mais desorganizada? Como que funciona isso para você? E aí que ele teve que se desenvolver. Mas dependendo do recrutador, eu acho que ali já cessava e falava, muito obrigado pela participação, né? Sim, assim, depende, né? Tem recrutadores e recrutadores, mas aquela dica que eu dou, vai com espírito de entrevista de visto americano, não conta que o recrutador vai ficar te dando muitas chances para entender melhor, para investigar a sua resposta. Já vai preparado, fazer simulação de entrevista, gente. Tem até estudos, né, com, sei lá, milhares de participantes que mostram que as pessoas que fazem mock interviews, e mais de uma, inclusive, performam muito melhor. Isso a gente vê na Strider também. A Strider também oferece simulação de entrevista gratuita, e a gente percebe que, às vezes, na simulação, a gente diria, esse candidato não seria contratado. Não recomendo que o candidato vá para a entrevista amanhã. E aí a gente dá, né, mais uma rodada de feedback e o candidato é contratado. Gente, isso é muito, muito gratificante ver esse resultado, porque realmente faz muita diferença. É aquela máxima, né? Eu acho que a prática leva à perfeição, né? O brasileiro, ele tem muita mania do jeitinho brasileiro. E a gente fala assim, não, vai dar tudo certo. E eu falo que a gente tem que usar... Eu sempre trago como estratégia, Nicole, assim, se eu tô ansioso para uma entrevista, eu vou fazer um monte de simulação. Eu vou me treinar, eu vou falar de frente com o espelho, eu vou mensurar o tempo, eu vou sugerir perguntas e imaginar, se ele perguntar isso, o que eu vou falar? E se vier aquela pergunta mais complicada, o que eu vou trazer, né? Mas eu acho que é exatamente isso. É treinável, né, Nicole? Eu acho que a gente não aprende a fazer a entrevista, a gente não nasce assim. Mas com o tempo a gente começa a entender como que funciona mais a cabeça, né? E o que a empresa espera de nós, né? Com certeza. Eu digo isso, vou dar um exemplo. Tem anos que eu não faço uma entrevista de emprego. Então, eu hoje, se você fosse me entrevistar agora ao vivo, gente, eu sairia péssima. Não faça isso porque está sendo gravado. Então, não é simples assim, né? Eu trabalho com carreira internacional, com RH,
já recrutei muitas pessoas, já entrevistei muitas pessoas, mas eu tô enferrujada, assim, se me perguntar na hora, eu não tenho as respostas na ponta da língua, por quê? Você se conhece, mas a preparação da entrevista é um pouco sobre adaptar quem é você para aquela oportunidade específica, né? Então, você não vai falar de toda a sua trajetória de vida, porque como, né, a gente falou aqui hoje, não existe começar do zero, você carrega uma bagagem desde o dia que você nasceu, assim. Então, você vai precisar selecionar quais experiências pessoais e profissionais destacar, de qual maneira, considerando ali, né, até a nacionalidade do entrevistador, isso realmente precisa ser ajustado. Maravilha. E como a gente trouxe, então, 87% dos nossos alunos encontram emprego em até 6 meses. E se você não conseguir um emprego, então, depois de 6 meses do bootcamp, você tem, então, direito ao seu dinheiro de volta. Então, 100% do seu dinheiro a Triple Ten garante, né? Essa é a garantia do dinheiro de volta que a gente traz. E para que tudo isso aconteça, né, o que a gente espera dos nossos alunos é uma dedicação de 15 a 20 horas, né, por semana. Então, isso vai dar ali na faixa de 3, 4 horas por dia, dependendo de como que você se planeja para estudar. Isso é livre, então você pode começar a estudar de manhã, pode estudar tarde, de noite, cada um funciona melhor de um jeito. E uma coisa para tranquilizar a maioria de vocês, 75% dos nossos alunos conciliam o emprego com o bootcamp, tá, gente? Então, não é assim, nossa, eu tenho que parar minha vida para estudar? Não. Muitos de vocês, a grande maioria, então, já trabalha e acaba conciliando, né? A própria Camila trouxe o caso dela. E agora, né, trazendo a oferta especial apenas para os participantes, então, da Masterclass, ou seja, quem está aqui com a gente. Então, vocês agora podem se inscrever para uma consulta profissional e gratuita com os nossos especialistas. Então, a gente tem um time agora maravilhoso que está aí no aguardo de vocês, tá? Então, todo mundo que tiver interesse, que gostou, ouviu o que a Nicole trouxe, ouviu ali um pouco da Triple Ten, entendeu que funciona e fala, cara, eu não aguento mais, a minha vida, eu preciso dar esse passo, eu estou empolgado, é exatamente o que a Camila me trouxe, é o que eu estou imaginando. Gente, aproveita esse desconto, então, de 15%. Ele só é válido hoje, último dia do mês, então a gente vai ter mudança de valores. Então, até hoje, e para quem participou, a gente vai trazer esse desconto, tá? Quer entender, né, desculpa, como que funciona, a gente também tem ali guias completos, tá? Então, é só você clicar no link e vai ter, então, ali o guia completo para você, ciência de dados, análise de dados também. Então, é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais como que funciona, tá? E agora eu vou responder e mostrar um pouco para vocês o que muitos já estavam perguntando. Roberto, e o preço? E como que funciona? Então, gente, para quem seguiu e quem está conosco agora, então, a gente está disponibilizando esse cupom até hoje, deixando bem claro, de 15%, tá? Então, hoje o curso de análise de dados, ele sai em 12 vezes no cartão de 805. Então, é um desconto de mais de R$ 1.690 ali, fica R$ 1.692 para ser exato. Para quem gostou mais e se identificou ali com a ciência de dados, então no cartão são 12 de 1.146, tá? Uma economia também de R$ 2.424, ou seja, muito dinheiro, gente, que vocês vão poder aproveitar, né, por estarem aqui com a gente. Para quem deu ali o desenvolvedor web, então são 12 parcelas de R$ 994 no cartão, também uma economia bem alta ali de R$ 2.104. E para quem deu ali o analista de qualidade, o analista de QA que a gente fala, são 12 de 663, o que também vai dar para vocês uma economia de R$ 1.403. Ou seja, gente, além desse conteúdo maravilhoso que a Nicole trouxe, a experiência da Camila, tudo que vocês puderam conhecer e esses atalhos que vocês tiveram, vocês ainda vão ter agora esse excelente desconto, tá? E agora é oportunidade única para quem se inscreveu, né, na oferta. Vamos agora clicando e aí vai direto para a sala. Vocês já vão ser direcionados, então, por um time especialista. Posso falar com propriedade que é um time maravilhoso, todo mundo com muita experiência, com muita bagagem. Então, eles vão poder ali conversar com vocês e entender um pouco mais dos anseios, dos sonhos, o que vocês gostam de fazer, tá? E também, se você entrar, você vai receber um presente ao longo da reunião, tá? Para quem ficou, vocês podem acessar ali na aba folhetos também, para ter o seu certificado ali de participação, tá bom, gente? Então, quem ficou, está aqui até agora, pode ali também clicar para ter ali o seu certificado. E só para quem está hoje aqui, a primeira vez que a gente traz, a gente vai trazer então um e-book completo com números do mercado, guia salarial, estratégias para conquistar oportunidades no Brasil e no exterior. Ou seja, muita coisa que a gente está trazendo aqui, muitos e muitos bônus para vocês. E como eu disse, a mentoria individual com o nosso time de carreiras. Gente, não percam essa oportunidade
Isso normalmente é pago e é muito caro, mas aqui hoje a gente está disponibilizando para vocês, então o time está lá agora, só esperando vocês clicarem para que a gente possa então atendê-los da melhor forma. E Ni, eu me despeço daqui, te agradeço demais por tudo, por essa aula, para mim foi maravilhoso. Espero que todo mundo do chat também tenha aproveitado demais. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Gosto muito de contribuir para a comunidade de tecnologia no geral, então reforço que quem quiser trocar mais figurinhas, fico à disposição pelo LinkedIn, e nos destaques do meu LinkedIn tem o guia de como otimizar o LinkedIn, tá? Então já façam isso aí essa semana, não deixem para depois. E muito, muito rico o conteúdo aqui trazido pela Triple Ten. Parabéns. Muito obrigado, Ni. Gente, uma ótima noite para vocês. Espero ali na sala, vocês conversando com os nossos consultores especialistas. Muito obrigado pela participação de todos e uma ótima noite. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Tchau, Tchauzinho, tchau. gente. Obrigada. Obrigadão, gente.